existem algumas pessoas que, por mais que você possa tentar, você não vai conseguir imaginar o que elas têm na cabeça. Quando a gente fala de política, a galera hoje em dia tá tratando como se fosse algo legitimado à torcida de futebol. Tá bom, nada contra isso. Entre aspas, nada contra isso. O ruim é quando você trata um político como se fosse ídolo, como se fosse uma pessoa que acrescenta de forma artística, né? O fato é que esse tipo de pessoa não enxerga a política como ela deveria ser. Uma pessoa que entende de política jamais trataria um político como se fosse ídolo, né? E o Paulo Musi não é uma dessas pessoas, não. É o que ele publica, o que ele passa em vários podcasts, em várias entrevistas, né? Eu acompanho quase todos os dias o cardio que o Paulo Musi faz todas as manhãs, né? E eu já vi vários comentários dele em relação a essa polêmica, ao que poderia esclarecer essa polêmica. Fora isso, claro, eu também vi algumas informações, eu vi a resposta dele sobre essa polêmica que está envolvendo. Uma advogada simplesmente mordeu a isca que ele jogou e ela fez o que ele queria, né? Simplesmente ele percebeu que ele poderia ou não ser mais seguido por outras pessoas ou de repente perder seguidores que não corresponderia à ética que ele propaga, né? Que é a ética comum, a ética que todo mundo deveria ter. E simplesmente ele queria saber se realmente ele era seguido por pessoas que teriam essa ética. Ele sempre falou em vários podcasts, tem pessoas que pagam uma consulta na clínica que eu trabalho simplesmente para me ver, para tirar foto comigo, tirar selfie. Ele já falou isso em vários podcasts. E isso é uma loucura sim, porque uma pessoa que paga uma consulta com Paulo Musi e não é uma consulta barata. Pessoas que pagam e agendam para daqui a 5 meses a consulta, sendo que essa pessoa pode procurar um médico amanhã. Mas é o Paulo Musi. O Paulo Musi não gosta disso. Vocês sabem que ele é ético o suficiente para não gostar disso. O Paulo Musi fala direto: se você tem tal problema, não é porque eu falo sobre esse problema em específico na internet que você tem que me procurar. Procure um médico que também entende disso. Não precisa ser eu. O Paulo Musi fala isso. Ele é ético. Então ele passou a perceber, perante esse e outros exemplos, que ele tem seguidores que não têm ética nenhuma. Que simplesmente seguem alguém que está no hype. Entendeu? O Cariani já falou disso uma vez. O fato de você querer fazer conteúdos para melhorar a vida da pessoa e de repente pessoas que te seguem, que dizem que te admiram, acabam te prejudicando. E esse é um exemplo, essa polêmica é um exemplo. Ele simplesmente jogou uma isca e uma advogada, né? Uma advogada viu que ele seguia, que ele segue tanto o Bolsonaro quanto os filhos dele, quanto algumas pessoas que também são afiliadas a Bolsonaro, né? Aí essa advogada publicou: Paulo Musi morreu pra mim. É uma advogada que não tem ética profissional nenhuma. Eu detesto Bolsonaro. Eu não votei em Bolsonaro. Eu gostaria que Bolsonaro e os filhos dele sumissem da face da terra. Mas olha só que interessante. Eu sigo eles. Sabe por que eu sigo eles? Porque eu quero saber as decisões que o governo atual está tomando. Eu odeio o governo atual. Mas eu sigo eles. Por quê? Porque eu quero estar por dentro das leis, das decisões, dos auxílios, da previdência, conforme o país está andando. E o Musi também, caralho. Ele deixou isso claro. Quem realmente segue o Musi, quem realmente acompanha o máximo que pode quando tem tempo, as coisas que o Musi publica, expõe, sabe que ele não apoia o Bolsonaro. Não apoia. Mas ele é um cara ético, profissional, ele é médico. Ele tem que estar por dentro do sistema de saúde do Brasil. E ele deixou isso claro. E ele ainda fez indireta, que não é o feitio dele, mandar indiretas. Ele faz isso quando
acontecem momentos drásticos, como essa tentativa de cancelamento. Porque não é cancelamento, foi uma tentativa inútil dessa advogada, né? E ele deixou claro, quem tem uma intelectualidade mínima vai entender o que eu estou escrevendo. E muita gente entendeu. Tem muita gente que assim como eu entendeu. Certo? Essa questão aí de que deixar de fazer amizades por causa de política, não. Eu desfiz amizades, né? Me livrei de amizades de pessoas que são fanáticas, por não só político, mas por qualquer coisa. Pessoas fanáticas por futebol, pessoas fanáticas por religião, pessoas fanáticas por política. Eu desfiz a amizade de todas, me livrei de todas elas. Agora, tem pessoas que eu continuo sendo amigos, pessoas que eu fiz amizades novas, que têm opiniões diferentes de mim. Sobre futebol, sobre religião e sobre política. Por quê? Porque são pessoas que têm o mínimo de noção para poder separar cada coisa. Eu detesto o Bolsonaro. Tem gente que eu desfiz amizade que chama ele de mito até hoje. Eu não quero a amizade dessa pessoa, por mais que seja parente ou amigo de infância. Agora, eu fiz amizades novas com pessoas que apoiam o Bolsonaro. Por quê? Porque julga que até agora esse é o melhor governo que teve, que prefere ele do que Lula. É uma justificativa plausível. Por mais que eu não concorde com isso, é uma justificativa plausível. E o Muzi deixando claro que segue o governo atual. E quem no momento está liderando o governo atual, que infelizmente é essa peste aí que está na presidência, ele quer estar por dentro das informações. Assim como eu também faço isso e muita gente que tem vontade de melhorar o país também tem. E infelizmente, com o Lula ganhando, né, eu vou ter que deixar de seguir Bolsonaro e seguir Lula. E quem tiver no comando com ele. Porque eu quero me informar sobre o meu país. Entendeu? Independente de quem esteja lá. A gente tem que se informar. Pelo menos os que querem opinar sobre isso. Agora chegar e dizer assim, ele pensa diferente de mim, ele morreu pra mim. Sinceramente, você que pensa assim, já morreu e não sabe.